Projeto aprovar revisão por questões das últimas provas, parte 1. Como eu acabei informando para os senhores aí, de vez em quando a gente vai aparecer online aqui para ver algumas questões das provas da PP, da PC, da PP e do IASES, beleza? E aí nós vamos responder as questões e vamos verificar aí o que está na lei. A gente tem que lembrar que essas 3 provas, elas têm alguns pontos interessantes, e o principal ponto aí é que, em regra, boa parte dessas provas estarão em texto de lei seca. Então, você pode estudar doutrina, pode estudar jurisprudência e tal, mas boa parte aí nas 3 estará em lei seca, beleza? Então, tem que estudar lei seca, não tem jeito. Professor, não gosto muito de ler a lei seca, tem que começar a gostar. Ou você pega vídeos lá que já tem a lei seca, a videoaula, só que o problema é manter a concentração quando é vídeo. Melhor você imprimir a lei seca e ficar lendo ou comprar um vadimeco. Beleza? Show? Ponto comuns aí dessa prova vai ser a lei seca. Quem estudar a lei seca vai conseguir uma boa pontuação. E às vezes a gente sabe que a parte do direito é uma parte vale 2. Eu acho que na Polícia Penal deve ter peso 1,5, por aí, deve ter um peso diferenciado também. Acredito eu, né, nessa prova deve ter um peso diferenciado. Polícia Civil, eu acredito que vai ser tudo peso 1. Mas vamos ver, vamos verificar, vamos aguardar, né? Isso é só o que eu estou pensando. Mas IASE já está definido que vai ser peso 2 a parte do direito. Então é lei seca, galera, não tem jeito, não tem para onde correr. Mandaram aqui no grupo, Maria do Carmo mandou a áudio da lei também é bom aí, o áudio da lei, quem gosta, tem o vídeo da lei, tem o áudio da lei seca, tem a própria lei seca, imprimir direto do site do Planalto. Professor, eu estou gastando muito com impressão. Pô, faz parte, não tem jeito. Vai ali no shopping, no shopping Mestre Álvaro, no shopping Vitória, tem aquelas bibliotecas que vendem aqueles livros que não estão tão atualizados, 20, 30 reais no Vadmeco, beleza? Já investi em uma impressora, o Cristiano falou. Então, informou aqui, entendeu? Agora não tem jeito, galera, vocês vão gastar um pouquinho. Só que vocês têm que lembrar que tem gente que não está levando isso como brincadeira. Tem gente que está levando como uma oportunidade, beleza? Tem gente que está levando como uma oportunidade esses 3 concursos. Ó, 800 e poucas vagas IAS, 600 vagas Polícia Penal, 1.050 vagas Polícia Civil. Só fechando aí já bate quase 3.000 vagas. Cara, 3.000 vagas, cara. Será que você vai deixar passar? 3.000 vagas. O Estado está esfregando na sua cara 3.000 vagas. Com todo o respeito aos meus colegas, meus irmãos, amigos lá do Rio de Janeiro, será que você vai deixar a galera do Rio de Janeiro tomar sua vaga de novo? Claro que se eles estiverem bem preparados, eles têm que vir mesmo, tem que tomar mesmo. Você deu mole, entendeu? A oportunidade está aí. Agora é você que não pode deixar, beleza? Com todo respeito, meus irmãos cariocas aí, que estão preparados. A prova, esse concurso da Polícia Penal, da Guarda da Serra, eles dominaram, nadaram de braçada, né? Nadaram de braçada nesses concursos aqui no Espírito Santo. Stefano falou, agora ou nunca. Vamos lá então, tesouros. Revisão por questões das últimas provas. Vamos aqui, eu quero o gabarito. Vou ler com vocês e depois a gente vem explicando. Essa aí foi da Polícia Civil. Olha só como caiu a situação. Samira já levantou. Pois não, Samira? Professor, boa tarde, galera. Boa tarde. Você me desculpa, porque assim, eu tô trabalhando mais ou menos, mas aqui, eu cheguei na metade, não sei o que você falou antes, então assim, a minha pergunta, eu estou com uma dúvida. Quando fala da lei seca, quando vocês, né, isso é uma expressão, ou isso realmente, de fato, existe a lei seca, é isso? O texto da lei, sem você pegar a decisão do tribunal, é o texto da lei. Exemplo, você vai pegar o texto da DUDH e ler ele. Entendi. O texto da Constituição então, Federal e ler ele. Correto? Isso aí, é uma expressão. A lei seca é isso aí. Era só o que eu estava achando. Falei, meu Deus, será que tem mais alguma coisa além da DUDH, além do... Não, é o texto puro. Existe mais uma lei que eu tenho que estar, meu Deus, dormindo, tem que saber, eu já estava preocupado. Não. A lei seca é o texto puro da lei, entendeu? Vamos avançar aqui. Show de bola. João, brasileiro nato, após devido processo legal transitado em julgado, perdeu a nacionalidade,
beleza? Perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado voluntariamente por a nacionalidade estrangeira. Anos depois, João retornou ao Brasil e adquiriu a nacionalidade brasileira por meio da naturalização. Então, agora ele não é brasileiro nato mais, ele é brasileiro naturalizado. Beleza? De acordo com a Constituição Federal, assinale qual dos cargos a seguir poderá ser ocupado por João. Ele poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele poderá ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas? Ele poderá ocupar o cargo de embaixador? Ele poderá ocupar o cargo de senador? Ele poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa? Manda o gabarito aqui no chat, galera. A maioria está falando que é letra D, né? A maioria está indo de D. A maioria está dizendo que, como ele é naturalizado, ele pode ocupar o cargo de senador. Por enquanto, está unânime. Você levantou a mãozinha de novo aí, ô, Samira? Ou não? Ou foi daquela vez ainda? Eu não abaixei. Pode mandar no chat. Bora, manda a resposta no chat aí. Eu acho que é unânime, né? Por enquanto é unânime que o gabarito está sendo letra D. Alguém vai de outra alternativa? Ele agora é naturalizado. Ele era brasileiro nato, perdeu a nacionalidade e agora ele é brasileiro naturalizado. Qual cargo ele pode ocupar? Ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, embaixador, senador, ministro de Estado de Defesa? Qual cargo aqui agora ele pode ocupar sendo naturalizado? Essa questão é mais para quem vai fazer polícia civil. Beleza? Polícia penal pode cair também, mas mais quem vai fazer polícia civil, inclusive, é a questão da última prova da polícia civil. Vamos para o gabarito, tesouros? Vamos para o gabarito aí, eu acho que todo mundo já respondeu. Gabarito aqui é letra D. Ele poderá ocupar o cargo de senador da República. Vamos lá, vamos na explicação. Olha só, são privativos de brasileiros natos. Então, só brasileiros natos podem ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado. Então, vamos lá. Vamos só fazer uma observação aqui. Então, olha só. Presidente da Câmara dos Deputados, só brasileiro nato. Agora, deputado pode ser nato ou naturalizado. Beleza? Show? O naturalizado nunca será presidente da Câmara. Beleza? O naturalizado nunca será presidente da Câmara. Show? Presidente do Senado. Olha só, se for senador, ele pode ser nato ou naturalizado. Só que o senador naturalizado, ele nunca será presidente do Senado. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Deixa eu só fazer essa marcação. Essa aula demora um pouquinho mais, porque a gente vai ter que ir adequando aqui, beleza? Show de bola. Outra coisa que eu quero que vocês tomem cuidado. Olha só. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu estou falando de quem? STF. Beleza? Cuidado, ó. Cuidado. STJ pode ser nato ou naturalizado. Beleza? Show? STJ pode ser nato ou naturalizado. Beleza? Show? STF é só nato. STJ, nato ou naturalizado. Não tem problema nenhum. Carreiras diplomáticas. Embaixador aí, qualquer uma das carreiras diplomáticas tem que ser nato. Tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas e ministro de Estado e da Defesa. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Tem que tomar cuidado, principalmente com essa pegadinha de deputado e senador e ministro do STJ. Deputado, senador e ministro do STJ pode ser nato ou naturalizado. Agora, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser brasileiro nato. Beleza? Conseguiu anotar no seu caderno aí? Conseguiu? Então vamos avançando. Show de bola. Tem que tomar cuidado com essa pegadinha clássica de prova. Jogar senador ou deputado lá ou ministro do STJ.
STJ é uma coisa e STF é outra. Tomem cuidado. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, beleza? Show? Tem que tomar cuidado. Show. Eu vou repetir, olha, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Presidente da Câmara dos Deputados, só brasileiro nato pode ocupar o cargo. Agora, deputado só deputado, eu vou ser só deputado federal. Aí, só brasileiro, aí pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Só que o brasileiro naturalizado, ele nunca vai ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai ser, sempre que for eleito, só vai poder ser deputado. Nunca vai assumir a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Senador é a mesma coisa. Senador, posso ser nato ou naturalizado, beleza? Só que se eu for naturalizado, eu nunca serei presidente do Senado, beleza? E aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer um deles, tem que ser brasileiro nato. E do STJ, professor, Superior Tribunal de Justiça, aí pode ser nato ou naturalizado, não tem problema. Beleza? Show? Podemos avançar? Conseguiu anotar? Tesouro hoje? Quem faz uma aula dessa aqui sem estar com o caderno, está perdendo tempo, hein? Tem que estar com o caderno, que aqui são detalhes. Ou se não, copiar depois, né? Beleza. Outra questão que foi a prova da Polícia Civil do Espírito Santo, de acordo com a Constituição Federal, na forma da lei, dentre outras condições, é condição de elegibilidade à idade mínima. Qual é a idade mínima aí? Vou deixar vocês lendo aí. Não, vou ler para ficar gravado. Vamos lá. Qual é a idade mínima aí? 30 anos para senador, 25 anos para governador, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz, 18 anos para vereador, deputado federal, deputado estadual e distrital, 30 anos para presidente da República. Bora, vocês estão gravando até o número de telefone aí, né? E o melhor, que é mandar só o gabarito, mas vocês não obedecem, não tem jeito. Vocês mandam a resposta e o pau quebra. Não tem jeito. Eles são difíceis de obedecer comandos. Tem que trabalhar isso com vocês. Não, tranquilo, já foi, a galera já fez também. O problema é que influencia o próximo. Talvez a pessoa ia errar e vocês fiquem empatados até o final. Aí vai ficar 10 de 10 todo mundo, 20 de 20 todo mundo, entendeu? Aí você ajudou o coleguinha. Mas tá bom, não tem problema não. Vamos lá. A maioria tá indo de C. Desconta o ponto de quem postou a resposta da Maria do Carmo. Tem coração de pedra, Maria do Carmo. Vamos lá, vamos avançar. Podemos? Todo mundo já respondeu aí? Tesouro hoje, gabarito aí, a letra C. Vamos aqui, a explicação dessa parte. Quais são as condições mínimas de elegibilidade? Quais são as condições de elegibilidade aí? Vamos lá. Primeiro, tem que ter nacionalidade brasileira, não é isso? A nacionalidade brasileira tem que ser nata ou naturalizado? Ou pode ser as duas? Ou depende? Joga no chat. Bora. Tem que ser nato, naturalizado ou depende? Depende do cargo. É isso aí, depende do cargo. Tem alguns que só pode se for brasileiro nato, beleza? Show. Pleno exercício dos direitos políticos, beleza? Tem que ter o alistamento eleitoral. Tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Tem que ter, e aí é um dos pontos que eu mais, tipo assim, isso aí é o que mais me incomoda. Eu não gosto, mas tem que ter filiação partidária. Cara, eu acho que quem comanda o Brasil são os partidos políticos, eu não concordo. Mas tem que ter filiação partidária. E tem que ter idade mínima. Aí, 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. Anote isso daí, isso sempre cai em prova. Então, presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. Tem que ter no mínimo aí 30 anos para governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal. Beleza? 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Cuidado, esse juiz de paz aqui, como ele não é muito cobrado, como a gente não costuma visualizar muito, ele é muito cobrado. Então, juiz de paz, 21 anos, beleza?
21 anos aí para juiz de paz. E 18 anos para vereador, beleza? Show? 18 anos para vereador. Anota essa tabelinha aí, galera. Errar uma questão dessa é perder 200 vagas, 200 pontos na classificação. Errar uma questão por causa da idade, não saber qual é a idade, é perder 200, 300 vagas. Maria do Carmo já está indo além da questão, falando os chefes do executivo são eleitos pelo sistema majoritário. É isso aí. Vamos avançando. Podemos? Próxima questão, a questão um pouco mais complexa, uma questão um pouco extensa. Eu vou ler com calma com vocês aqui, eu tive até que cortar ela. Assinale a alternativa correta de acordo com o que disciplina a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais. Letra A. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo garantida a publicidade da fonte. B. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. C. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar. D. A retificação dos dados perante órgão público, que não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo, poderá ser feito através de mandado de injunção. Letra E. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a leis complementares. Vamos lá, qual é o gabarito aí? Se quiser ler, eu vou dar um tempo para vocês efetuarem a leitura aí. Bora, para cima! Hoje eu estou na Jus Vitória, hein? Hoje eu estou na Jus Vitória falando de lei de execuções penais. Quem quiser aparecer lá, manda um oi aí que eu vou falar com o Juliano para liberar uma aula grátis para vocês. Assistir minha aula lá. Mas é para falar que vai aparecer mesmo. Vocês falam que vão, daqui a pouco só aparece 1, 2. Hoje é minha aula sobre lei de execuções penais. Hoje eu vou falar sobre progressão de regime. Hoje eu vou falar sobre a diferença de saída temporária e permissão de saída. Hoje eu vou falar sobre RDD, vai ser a questão da prova de vocês. Hoje eu vou falar sobre RDD. No projeto tem aula hoje? Quem vem no projeto hoje tem aula de processo penal com o professor Israel. Processo penal cai na PC e na PP, hein? Ação penal hoje. Aula grátis lá também, beleza? Quem tiver pro lado de Vitória aí, quiser assistir a aula de LEP, manda um oi lá que eu vou avisar a Juliana aqui. Vocês vão assistir uma aula, eles falam aula degustação. Podemos? Gabarito aí? Podemos? Jurão vai, Jurão já é aluno lá. Vamos lá. Podemos? Gabarito aí, tesouros. Letra B. Gabarito, letra B. Beleza? Vamos verificar aqui. Não, acho que essa eu não coloquei mas vamos lá, vamos fazer a correção. Eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, olha só, é assegurado a todos o acesso à informação, sendo garantido o sigilo da fonte. Não é garantida a publicidade da fonte, é garantido o sigilo da fonte. Beleza? Show? A B é o texto da Constituição. Você deve lembrar que a ação popular ela pode ser movida por qualquer cidadão, beleza? E vai ser isento de custas, de honorários de sucumbência, de ideia de honorários sucumbenciais, de ônus de sucumbência, se não tiver má fé. Agora, se você moveu aquela ação só para perseguir o prefeito, você está de má fé, e aí você vai ter que pagar custos e honorários, beleza? É plena liberdade de associação para fins lícitos, não pode para caráter paramilitar, de forma alguma, beleza? A retificação dos dados perante os órgãos públicos, quando não se prefira fazer o processo sigiloso judicial administrativo, poderá ser feita... Qual é a ação constitucional?
Qual é o remédio constitucional nesse caso? Eu quero retificar os meus dados que estão em órgãos públicos. É isso aí, não é mandado de injunção. Aqui é habeas data. Beleza? Habeas data. Show? E aqui, galera, a letra E. Qual é o erro da letra E? Os tratados e convenções internacionais que forem sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, em 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes ao quê? Qual é a equivalência desses tratados? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Caraca, eu falo tanto isso que eu acho que já ficou automático para muitos alunos, né? Eu acho que o que era dificuldade de alguns agora já passou a ser algo comum. Já começa a pegar no ar, né? Era uma dificuldade de uma galera, mas hoje eu falo tanto sobre isso que hoje já ficou sendo algo comum. Beleza? E aí? Então, essas emendas, esses tratados que têm equivalência de emendas constitucionais, eles vão integrar o texto da Constituição? Sim ou não? Eles vão fazer parte do texto da Constituição? Aumenta aí. Já falaram que o meu volume está baixo, mas eu acho que é o aparelho de vocês. Alguns estão falando que está normal. Eles vão integrar o texto da Constituição, esses tratados e convenções sobre direitos humanos que foram aprovados nesse rito? Dá uma olhada no seu aparelho aí, tá, para a maioria que está normal, Gomes. Isso aí, eles não vão integrar o texto da Constituição, beleza? Show? Eles não vão integrar o texto da Constituição, beleza? Eles serão emendas constitucionais? Sim ou não? Uai, quem tá errando isso? Stefan? Serão emendas constitucionais, Stefan? Eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Lembra dos irmãos gêmeos? Parece, mas não é. Beleza? Parece, mas não é. Ele tem o mesmo valor da emenda constitucional, mas não é emenda constitucional. Beleza? Show? É a fome. Caraca, vocês estão fazendo a aula com fome, tá igual eu também tô com fome, não almocei ainda não. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisinha. Beleza? Eu tô conversando aqui, daqui a pouco eu vou esperar a Vanderlei mandar a resposta, porque dependendo, eu vou chegar mais cedo na JUS hoje, aí eu passo um reforço de alguma matéria, se não tiver ninguém também, né? Se tiver alguém que vai fazer algum reforço, a gente faz 1 horinha de reforço lá, beleza? Você pode fazer questões ou pegar uma matéria que a gente tem mais dificuldade, mas aí depende da galera, se a galera animar de descer mais cedo, beleza? Ah, doutor Davi, para antes que eu esqueça, parabéns pelo seu dia. Maria do Carmo e os demais colegas advogados que estiverem online aí, parabéns pelo dia do advogado. Show, parabéns, muito bom mesmo. Show de bola. Chegar mais cedo aí, a gente faz algum reforço aí. Parabéns aos colegas advogados aí. Show de bola, muito bom. Vamos avançando. Aqui eu tive que dividir. Essa parte aqui, quando cai, muita gente perde ponto. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca da organização política administrativa do Estado. Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão regulados por lei ordinária. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por meio de lei complementar. C. A criação, incorporação e fusão e desmembramento dos municípios far-se-ão por lei federal, dentro do período determinado por lei ordinária. D. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação das Assembleias Legislativas dos Estados, diretamente interessados, e do Congresso Nacional por lei ordinária, são considerados como os bens dos Estados da Federação, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Vamos lá. A maioria está dizendo que vai de letra B. A maioria estão dizendo assim que é a letra B. Essa é uma parte difícil. Não, quando cai em prova, normalmente é uma parte difícil. Essa é uma parte difícil. Podemos? Gabarito aqui, tesouros. A maioria foi de letra B. Eu acho que todos aqui, né?
Gabarito letra B. Vamos verificar rapidinho o texto, como está no texto da lei? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham consciência. Eu quero que vocês tenham consciência o seguinte. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a união dos estados, Distrito Federal, Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos. Beleza? Anote isso aí no seu caderno. Os entes da federação, eles são autônomos. Eles são soberanos, galera? Os entes da federação são soberanos? Não, eles são autônomos nos termos da Constituição. A capital, Brasília é a capital federal, beleza? Show de bola. Os territórios federais integram a União. Então, os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados... não é lei ordinária, é lei complementar. Anote isso daí. Os territórios pertencem à União. Primeira coisa que tem que estar no seu caderno. Tem que pertencer à União. E qualquer alteração, transformação, reintegração ao estado de origem, criação, é por lei complementar. Beleza? Anote daí que a banca sempre brinca trocando lei ordinária, lei complementar e por aí vai. Aqui é uma dica. Nós não temos atualmente nenhum território. Depois vocês dão uma lida com calma. Beleza? A parte dos estados agora. E os estados? Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Como, professor? Mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Cuidado, não é lei ordinária, é lei complementar, o gabarito que a gente achou lá. Eu quero só que vocês tomem cuidado com o seguinte. O Espírito Santo vai se anexar a Minas Gerais, porque Minas está querendo praia. Aí vai anexar o Espírito Santo. Vai ser tudo Espírito Minas. Aí vai anexar o Espírito Santo, aí Minas Gerais anexou o Espírito Santo, aí fica o seguinte, olha, nós vamos fazer a consulta aqui ao Ceará. O Ceará deve ser consultado, galera? A população do Ceará? Sim ou não? A maioria está dizendo que não. Isso aí, galera. Ceará não precisa ser consultado. Consultado a população do Espírito Santo e Minas. Beleza? Show? Em regra é isso. Aqui é o mais cobrado. A incorporação, fusão ou desmembramento dos municípios. O mais cobrado. Porque tem mais requisitos. Passeão pro... lei estadual. Não é lei federal no início. Eu faço por lei estadual. Qual é o prazo? Dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, eu crio, eu incorporo, eu faço a fusão ou desmembramento por meio de lei estadual. Mas o prazo vai ser determinado em lei complementar federal. Anote isso no seu caderno. Também depende de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Beleza? E tem que ter um detalhe, após divulgação de estudo de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Aqui tem mais requisitos. Aqui, além disso, além de estar na lei estadual, dentro do período de lei complementar federal, precisa da consulta prévia, mediante plebiscito da população dos municípios envolvidos. E aí, além disso, ainda tem que ter o estudo de viabilidade. Beleza? Tem que ter o estudo de viabilidade. Só um minuto. Tem que existir um estudo de viabilidade. Show? Show de bola. Aí eu vou enviar para vocês aqui, Vou enviar para vocês o conceito de plebiscito e o conceito de referendo. Plebiscito, deixa eu só colocar aqui, conceitinho aqui. Plebiscito total e o referendo aqui. O problema é que aqui eu não consigo abaixar, né? Mas já foi. Show de bola. Tá no chat aí já. Aí, questão tranquila. Eu quero saber aqui, de acordo com a Constituição Federal,
O que compete privativamente à União? Legislar sobre, compete privativamente à União legislar sobre. Qual é a competência privativa da União para legislar? Manda o gabarito no chat aí. Vamos lá. Letra A, direito tributário. Letra B, caça e pesca. Letra C, previdência social. Letra D, desapropriação. Letra E, proteção à infância e à juventude. Bora! Grande Dalila tá online. Edilene, Vitor. Grande Vitor. Vitão já é. A parte de agente socioeducativo para Vitor já foi. Agora ele vai para a parte da Polícia Penal, né, Vitão? Agente socioeducativo, essa luta você não precisa travar mais, né? Já é agente socioeducativo aí. É efetivo. Agora ele vai para a parte de Polícia Penal. Polícia Penal. Cadê o Edson? Edson sabe, toda vez que eu vejo o Edson online, ele sabe que eu lembro da declaração, Edson. Edson já era para ser policial penal. Faltou a declaração, não juntou a declaração. Mas tá acumulando, Edson. Tá tipo acumulando. Quando você passar, você já entra com retroativo. Vai receber o retroativo. Vai receber o retroativo, Edson. É o grande Edson aí. Vai receber o retroativo, desde a data que você prestou o concurso. Eu sempre dou o exemplo do que ocorreu com o Edson, que já aconteceu comigo também para advogado da SEASA. Advogado da SEASA, eu tinha nota de corte. Eu tinha nota de corte para preto, eu era o primeiro, se não me engano. E aí eu não juntei a declaração de preta e fiquei lá e a menina passou. Eu não tinha nota para ampla, mas tinha nota para cotas. Não juntei a declaração, só concorri na ampla. Ai, mas tá bom. E minha peça tava boa, tá? Minha peça lá, eu achei ela excelente. Mas tá bom. É assim mesmo. Mas na próxima a gente redobra a atenção. E aí, até que o Edson ele tinha informado um negócio interessante. Na época ele fez sozinho, né? A inscrição. Não foi isso, Edson? É interessante a gente unir, galera. Unir o grupo e tentar um ajudar o outro na hora da inscrição. Falar, ó, não tô sabendo esse documento, como que faz? E aí a gente vai conseguir um ajudar o outro. Vamos pro gabarito? Vamos pro gabarito? Gabarito aqui, tesouros. Letra D. Nós temos a desapropriação como competência privativa da União. Vamos ver as principais competências privativas da União? Compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processo penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeroportuário, espacial e do trabalho. Cuidado que eu falei direito processual, eu falei direito penal. Cuidado que eu não falei sobre direito penitenciário, não falei sobre isso, beleza? Cuidado, anote isso daí. Não é competência privativa da União tratar sobre direito penitenciário. Anota isso aí no seu caderno. Não é privativo. A IDK, eu estava olhando aqui que a IBAD gosta muito de se jogar direito penitenciário nas questões. Beleza? Desapropriação é o nosso gabarito. Beleza? Desapropriação. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Legislar também sobre água, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Serviço postal, é competência privativa da União. Vou avançar aqui, galera. Trânsito e transporte também é privativo da União. Sobre as populações indígenas, a privativo da União. Emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiro. Privativo da União legislar sobre esse tema. Beleza? Outra competência privativa da União, legislar sobre o sistema de poupança e captação e garantias de poupança popular, sistema de consórcios e sorteios, a competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais, competência privativa da União legislar sobre os temas. Cuidado. Isso aí. Seguridade social e privativa, enquanto que previdência é concorrente. Show de bola. Vamos lá. Seguridade social. Já falei sobre seguridade social? Seguridade social. Privativo. Atividades nucleares de qualquer natureza. Cuidado, hein? Propaganda comercial. E aqui a novidade, ó. Isso aqui é novidade. Proteção e tratamento de dados pessoais. Beleza? Show?
Esses são os principais, são normalmente os mais cobrados, mas você tem a obrigação de ler tudo, absolutamente tudo. Vamos avançando aí, vamos avançando, tesouros. Vamos avançando. Eu quero que você responda o seguinte: tendo como base a Constituição Federal, foi questão da Polícia Civil aqui do Espírito Santo. Assinale a alternativa acerca das Forças Armadas e da Segurança Pública. 142, normalmente é o 144 que mais cai. Nesse dia caiu o 142. Beleza? Ao militar é permitido o direito à sindicalização, mas é vedado o direito à greve. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Em tempo de paz, o serviço militar é obrigatório, no termo da lei, inclusive aos eclesiásticos. O Corpo de Bombeiro Militar não integra diretamente os órgãos de segurança pública, porém é considerado um órgão auxiliar. A Polícia Rodoviária Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e subordinado à Polícia Federal. Alguém já marcou aí que a letra E. Danila falou que a letra E. Dalila, né? Dalila falou que a letra E. Cleiton vai de B, todos os demais estão indo de B. Vambora, vamos para cima. Bora. A maioria está indo de B. Temos um E e os demais de B. Leiam com calma. Grande Zenilton. Zenilton é GCM Barra de São Francisco. Que honra, hein? Que honra. Grande Zenilton. Zenilton, você tá querendo o quê aqui, cara? Você tá querendo polícia penal para quê? Tá querendo polícia civil para quê, cara? Já tá bem demais em Barra de São Francisco. Cleitinho é outro. Cleitinho já é outro que já tá aprovado em Vila Pavão. Deixa a polícia penal e polícia civil para os outros, pô. Vocês estão querendo tudo também. Grande Zenilton. Zenilton é também irmão lá da igreja, irmão em Cristo lá na igreja. Estou frequentando a Fonte de Vida. Breve eu estou passando por lá de vez. Tenho que me acertar em algumas coisas, mas eu vou passar para a Fonte de Vida ali, Laranjeiras. Quero retornar. Muito bom. Vamos avançar, vamos avançando. Tesouros, gabarito. Letra B. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Antes de passar lá para a explicação, eu quero que você anote o seguinte. Tomem cuidado. Quero a polícia penal, Zenilton. Grande Zenilton, que é a polícia penal. Ao militar é permitido o direito à sindicalização, mas é vedado o direito à greve? Cuidado, os militares são proibidos tanto a sindicalização quanto a greve, tanto que não existe sindicato das polícias militares, existe associação, cabos e soldados, oficiais, agora sindicatos não, beleza? Então tem que salvar esse detalhe aí. Outro ponto que eu quero que vocês anotem, quem vai fazer polícia civil, segundo o Supremo Tribunal Federal, é proibido greve de qualquer servidor ou órgão que atue diretamente com segurança pública. Beleza? Qualquer órgão ou servidor que atue diretamente com segurança pública é proibida a greve. Beleza? Show? Show de bola. Aí eu tenho uma pergunta. E a manifestação é proibido ou não? Servidor, órgão de segurança pública, pode manifestar? Pode fazer manifestação? Stefano falou que pode. Rovena falou proibido por ser essencial? Também. A direito à greve foi proibido para qualquer órgão de segurança pública, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes informou, entre o direito de greve e o direito da população, prevalece o direito da população. Uma greve aqui geraria um problema tão grande, que aqui prevalece o direito da população de ter a proteção, de ter o serviço prestado e por aí vai. Beleza? Aí é o conflito de direitos aí. A aula vai subir para o YouTube? Sim, vai subir para o YouTube depois. Beleza? Show? Manifestação pode, o que não pode é greve, beleza? Anote isso daí no seu caderno. Show? Vamos lá, verificar aqui, ó. Eu quero que vocês tomem cuidado, eu vou falar com calma aqui para que vocês consigam anotar. Eu quero que vocês anotem que as Forças Armadas são Marinha, Exército e Aeronáutica, e essas constituem as Forças Armadas. Quem é a autoridade? Qual é a base deles? Qual é o regulamento deles?
como que é organizado? É organizado com base na hierarquia e na disciplina. Beleza? Com base na hierarquia e na disciplina. Aqui já tá. A galera falou que o som tá bom, Denis. Tem alguma coisa no seu aparelho. Aumenta aí, bota um fone. Tem alguma coisa no seu aparelho. A galera falou que o som tá bom. Beleza? É na hierarquia e na disciplina. Vou chegar mais próximo, assim, talvez consiga. Beleza? Quem é a autoridade suprema? Gostando ou não, a autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. Beleza? Show. A autoridade suprema das Forças Armadas é o presidente da República. Não é o general. A autoridade suprema é o presidente da República. Não é nenhum ministro. É o presidente da República. Beleza? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Beleza? Salve isso daí. Tem que tomar cuidado que, como são denominados os integrantes das Forças Armadas, são denominados de militares. Beleza? Eles são considerados militares. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver se tem outro ponto aqui. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvadas as hipóteses do artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Beleza? Então, vamos avançar. Olha aqui outro ponto, ó. Ao militar são proibidos a sindicalização e a greve. Militar não pode fazer greve. Militar não pode ser sindicalizado, beleza? Show? Show de bola. Deixa eu avançar aqui. Depois dá uma lida nessa parte, eu vou mandar depois o material para vocês. Eu não mandei para vocês não fazerem cola. A gente já está terminando, nós já estamos terminando. Aqui, ó, IASES. Quem vai para IASES? Ó, não tem para onde fugir, sempre cai. Aqui vocês já estão dominando, né? Em relação ao direito da criança e do adolescente e do jovem, previsto na Constituição Federal, atribua verdadeiro para V e F para falso. Não é certo ou errado, não. É V e F, pelo amor de Deus. Vamos lá. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Beleza? Os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Os filhos, havidos ou não na relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designação discriminatórias relativas à filiação. Vamos lá. O que você marcou V? O que você marcou F? O que você marcou V? A maioria está indo de B. A maioria está indo de B. Essa questão aqui já está batida também, né? Não, existe diferença sim na própria forma de constituir as associações e os sindicatos, mas os dois defendem direitos das classes, sem dúvida. Mas não pode sindicalizar. Se a banca cobrar para você, Rovena, que o militar pode se sindicalizar, não pode. Ele pode fazer parte de associações, não tem problema nenhum. Beleza? Podemos? Essa daqui é batida, essa questão já é batida. Gabarito aí, letra B. Beleza? Gabarito é letra B. Show? Vamos lá. Anotei que está aqui no 227 até o 230. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência ou crueldade e opressão. Os filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibida quaisquer distinção discriminatórias relativas à filiação. 228. São penalmente inimputáveis aos menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Manda para mim aí, o que é alguém ser inimputável? Professor, joga os principais artigos do ACRIAD. Nós vamos sempre respondendo, mas já fiz um resumo sobre os principais. Vou lançar novamente nos stories lá, Rovena, os principais temas que vocês têm que fazer, mas tem vários resumos já na pasta online. Tem aluno que nunca acessou a pasta online, tá cheio de material lá.
Aí é complicado. Aí não tem como ajudar, não. Vocês têm que entrar lá na pasta e acessar. É isso aí. Não pode responder por crimes. É isso aí. Inimputável é aquela pessoa que não vai responder pelos atos, né? Pelos crimes dele. Não responde. Show de bola. Isento de pena. Show de bola. Somente fato análogo. Isso aí. Não pode imputar a pena por um crime, por um fato. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Muito bom. Vamos avançando aqui. Desculpa. Deixa eu voltar. Não sei o que eu fiz aqui. Ah, tá. Agora sim. Outra coisa, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, segurando a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo o direito à vida. O programa de amparo a idosos será executado preferencialmente aos seus lares. Não, essa parte aqui vai além, né? Então, não tem tanto interesse assim. Beleza? Show de bola. Gabarito letra B, uma questão batida. Beleza? Vamos avançando. Repetiu? Ah, não, essa parte aqui é uma das que eu mais gosto, mais pega vocês em prova, né? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso está verdadeiro ou falso? Dentro do prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. A investidura no cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos, não sendo permitida a nomeação para cargo em comissão, mesmo declarado em lei, de livre nomeação e livre exoneração. A IDCAP gosta de jogar com as palavras. A IDCAP gosta de jogar com as palavras. Vai lá, Rebouças, um abraço. Anota aí, galera, anota aí. Qual é o gabarito? Nós já estamos terminando também. Qual é o gabarito dessa? Luciano falou que a letra E, verdadeiro, verdadeiro, falso. Stefano faz junto com o Luciano. Lucas também. Tá falando que é verdadeiro, verdadeiro, falso. Vambora. Bora, tesouros. Pra cima. Edson, grande Edson. Fiquei feliz pra caramba quando eu vi Edson lá no aulão simulado, cara. O Edson tem um potencial gigante. Esse cara aí é inteligente demais, isso é doido. O cara sabe muito, é um cara que sabe muito. Eu fico feliz quando eu vejo gente inteligente. 40 pessoas, 42 pessoas online. Vai lá, Maísa, vai na paz. 40 pessoas. Já estamos terminando. Podemos? Vamos liberar o gabarito aí? Zenilton. Leandro também, grande Fábio também. O cara inteligente pra caramba que voltou agora. Tô feliz pra caramba. Show de bola. Bora que a gente já vai terminar. Gabarito letra E. Beleza? Gabarito letra E. Vamos ver a justificativa aqui. Vocês têm que tomar cuidado. Aí aqui eu acabei não grifando aqui, né? Fala sobre os princípios que a gente já cansou de ver. Beleza? Nós temos que tomar cuidado que os cargos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Essa é a regra. A investidura em concurso público depende de... Investidura em concurso ou cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações, ressalvadas, não é que não pode, ressalvadas. Quando for de livre nomeação, livre exoneração, não vai precisar de concurso. O prazo de validade em concurso público será de até, tem que aparecer esse até, não é de 2 anos, é até 2 anos, beleza? Sendo prorrogável uma vez por igual período, beleza? Show? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira, beleza? Cuidado que tem que ser dentro do prazo. Se for fora do prazo, aí não tem como chamar mais essa galera, beleza? Show de bola. Vamos avançar. Aí, Polícia Penal. Professor, não teve direito constitucional na prova passada da Polícia Penal, não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Lê aí. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Dentre os direitos e garantias fundamentais, na Constituição da República Federativa de 1988, assegurou que
assegurou a liberdade de expressão ao definir que. Então, ele está querendo saber quando que ele tratou da liberdade de expressão. Cuidado que a maioria aqui está de acordo com o artigo 5º. Beleza, não tem nada errado. O que está aqui é que ele quer, a banca deixou específico, ele quer saber qual está tratando da liberdade de expressão. Beleza? A maioria está dizendo que a letra A é a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ô Vitor, a Polícia Penal, na prova passada, valeu 1,5, não foi? A parte do direito? 1,5, não foi? Valeu 2? Ó, que legal. Caramba, que massa. 2 pontos, ó. Igual o Iazes, então, hein? Errar uma dessas aqui é pedir para ficar fora. Cuidado, a banca, ela colocou tudo aqui, tá de acordo com o artigo 5º. Tudo está de acordo com o artigo 5º, mas ela colocou o que trata da liberdade de expressão. Beleza? Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É garantido o direito da propriedade. Isso, o direito de propriedade é alguma coisa sobre liberdade de expressão, gente? Pelo amor de Deus. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso é liberdade de expressão, isso é acesso à justiça, né? Inafastabilidade da jurisdição. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso aqui é a ideia do princípio da retroatividade benéfica da lei penal. É garantido o direito de herança. Não. Letra A é o gabarito, tesouros. Letra A aqui não tem como fugir disso aqui. Essa é para não zerar. Gabarito letra A. Beleza? Gabarito é letra A. Vou nem falar. Posso ficar falando essa para não zerar, não, porque daqui a pouco o aluno errou. Aqui, ó, não cai, está falando, professor, não caiu o direito constitucional na prova passada. Eu pego um monte de aluno falando, isso aqui é o quê? Perpétua do socorro. Acho por isso que você tem que ler o artigo 5º todo final de semana. Aí, ó, tava lá no processo penal isso. Você tem que ler o artigo 5º, pô. Você conseguiu captar a mensagem? Ó, ficando nervoso já. Você conseguiu captar? Aí o aluno fala, professor, para que eu vou ficar lendo o artigo 5º? Não vai cair constitucional, não. Aí, ó, processo penal. Perpétua do socorro acha-se ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa hipótese, o remédio constitucional cabível seria letra A, habeas data, letra B, habeas corpus, letra C, mandado de segurança, letra D, mandado de injunção, letra E, recurso extraordinário. Aí vocês têm que tomar cuidado. É por isso que eu tô falando. Claro que vocês não são obrigados, mas vocês conseguiram observar que o cronograma, eu mando para vocês o cronograma de segunda a sábado. Domingo tá lá, DUDH, Constituição Federal, artigo 5º, artigo 37, artigo 144. Para fazer a leitura, sempre fazer essa leitura, por quê? Isso aqui tá dentro de processo penal, essa parte, mas é direito constitucional. O artigo 5º é um artigo coringa, é um artigo combo, ele serve para várias matérias. Beleza? Show? Gabarito aí, tesouros, é que não tem para onde fugir. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Beleza? Gabarito letra B, eu coloquei aqui, isso aqui a gente viu esses dias, tem que tomar cuidado. Com habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e ação popular, beleza? Show. Vamos contar aqui quantas questões, para a gente ver qual é o gabarito. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questões. 10 questões. Qual é a nota de vocês? De 10 questões, qual é a nota de vocês? Professor, não errei nenhuma, então é 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10. Caraca, vocês são meus alunos, hein? Valquíria, 10 de 10. Paulo, 10 de 10. Zenilton, 10 de 10. Zenilton, 9 de 10. Edson, 10 de 10. Felipe, 10 de 10. Bora! Show de bola! Muito bom, muito bom. Tesouros, sempre vai ter uma aulinha assim durante a semana para a gente rever, para a gente pegar os principais pontos. Show! E eu vou falar agora, ó. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Beleza? Olha só, se você está, dependente da sua religião, e se você está embaixo de uma promessa, está com uma promessa sobre a sua vida, você tem que se alegrar, melhor dizendo. Você tem que se alegrar, fazer por onde que essas promessas sejam cumpridas. Sabe por quê? Porque é uma questão lógica. Ele não pode negar a si mesmo. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Não tem jeito, não tem para onde correr.
Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não pode negar a si mesmo. Beleza? Um abraço, tesouro. Sempre um prazer. Amém. Acabei de ser convocada para um concurso. Feliz demais. Não desista. Muito bom, Maria do Carmo. Estou feliz demais por você. Sucesso, tesouro. Sucesso. Sucesso. A vitória vem. Beleza? Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Maria do Carmo tá aí. É uma prova disso aí. Beleza? Parabéns, Maria do Carmo. Parabéns a todos aí, tesouros. Para cima, sempre.